Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João e antes de começar a falar eu queria fazer um agradecimento à Imovision por ter convidado a gente para assistir o filme. Teve uma sessão especial e tal, a gente foi, então muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar de Vision. Vision, c'est une plante légendaire. C'est pas une légende, je sais qu'elle existe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avec toi. Eu saí do cinema sem entender absolutamente nada do que aconteceu. Eu fui entender, quer dizer, eu entendi um pouquinho, pra não exagerar. E aí eu fui conversando com o pessoal que foi assistir comigo, e depois refletindo, e aí eu desenvolvi teorias e uma interpretação sobre o filme. Se você quer ver o filme meio cego, igual eu fui completamente cego, não sabia nem a premissa direito, eu vou deixar marcado, e aí você pula essa parte, mas é só no finalzinho do vídeo, não se preocupe. Se você chegou aqui porque você também estava confuso, eu recomendo assistir porque é uma opinião do que pode ter acontecido. Eu acho que o filme é bem interpretativo. Mas vamos lá, vamos falar do filme. A francesa Jeanne, eu acho que é assim que se pronuncia, meu francês é horrível, eu não sei nada, viaja ao Japão em busca da misteriosa erva Vision. Ela aparece a cada 997 anos e reza a lenda que ela consegue curar as tristezas e a dor que a humanidade sente. Chegando lá, ela conhece Satori, um homem que abandonou a cidade para viver e cuidar da floresta. A diretora é a Naomi Kawase. Eu não conhecia o trabalho dela antes de ver o filme, então assim, eu realmente fui cego, sem ver trailer, sem nada, nem conhecendo direito quem estava no filme. E o trabalho dela é extremamente contemplativo, e eu vi uma citação na internet que acho que resume muito bem. É um filme de ficção sob o olhar de uma documentarista. E dá pra sentir isso no estilo visual que ela emprega no filme. A gente tem um monte de planos que só mostram a floresta, contextualizando que não estão desenvolvendo a história, mas são planos que você veria em um documentário, aquelas tomadas aéreas de drone, como se fosse um documentário do National Geographic. E a estética da fotografia é extremamente realista. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos cores muito saturadas, é algo que você veria numa floresta num dia nublado no Japão. As cores não são tão contrastantes, em uma parte do filme não tem muito sol, então fica meio neblino. É filmado com iluminação natural, e ao longo do filme todo também tem uma falta de música. Inclusive, na passagem do primeiro para o segundo ato, eu acredito, talvez seja... É muito difícil diferenciar esse filme em atos, ele é muito diferente, mas tem uma passagem que começa a aparecer música no filme. Eu achei que era quando ele fosse realmente engrenar, mas não. Eu vou falar mais disso depois. Só que o filme é muito silencioso. Então nós temos um monte de sons diegéticos, ou seja, o vento passeando, as folhas balançando e os bichos que moram dentro da floresta, insetos ou coisa do tipo. Então a floresta se torna uma espécie de personagem, porque ela está viva e ela tem um ar de místico. Eu tive um problema com os diálogos, porque eles são escassos e eles são em francês, japonês e inglês. Só que o que acontece? A maior parte deles tenta trazer algum tipo de frase de efeito, o que acaba perdendo essa naturalidade, esse ar de documentário. Fica parecendo algo muito impactante, quando na verdade não é, porque a trama é meio difícil de ser acompanhada, porque ela parece não se desenvolver por, sei lá, mais de uma hora. Eu costumo anotar, enquanto eu estou no cinema, para eu fazer crítica depois, para não esquecer nada, eu anotei 2 páginas sobre esse filme, e no começo eu escrevi: esse filme está demorando a engrenar. Ok. Aí o filme foi passando, e algum tempo depois eu escrevi de novo: o filme ainda não engrenou. Aí eu olhei o relógio, que eu tô com o relógio de pulso, e tinha passado 1 hora. Então em 1 hora o filme não conseguiu me prender na sua história, e eu só consegui admirar a qualidade visual. Porque de fato, visualmente o filme é muito impressionante. E o grande negócio dele não é a história que ele conta, mas sim a sua relação, a sua interpretação emocional com aquilo. É muito contemplativo, é meio místico. Ele tá naquele limiar entre uma ficção realista e uma ficção fantasiosa. Então, assim, é um filme muito diferente. A fotografia realmente é sensacional. O uso da iluminação natural, os planos aéreos, eles são maravilhosos. Tem alguns planos que são flashbacks, que o filme tem uma infinidade de linhas temporais. Eu contei 3, talvez tenham mais. Mas, por exemplo, flashbacks para momentos mais emocionantes, momentos mais íntimos, eles são bem mais quentes.
o presente, eu uso aspas porque eu não sei se é o presente, tem uma linha no filme que até fala, nós estamos no presente, no passado, no futuro, será que se importa? Algo do tipo, então eu vou usar essas aspas. E tem também o uso do lens flare, então fica aquela coisa maravilhosa, porque é aquela coisa chique, assim, bonita, nossa, que plano. Acontece que não é uma vez, não são duas, não são três. Tem uns 40 planos com lens flare. E às vezes é tanta luz na câmera que você não entende a cena, porque só tá tudo com a luz estourada, na exposição lá em cima. Então isso é problemático, porque fica cansativo visualmente e a trama já não tá te envolvendo tanto, porque você não sabe o que tá acontecendo. Ele lembra um pouco os filmes do Terrence Malick. Ele fez Árvore da Vida, Song to Song, The Thin Red Line, se eu não me engano é Além da Linha Vermelha em português. E os últimos filmes dele têm sido meio criticados, porque é só a forma visual, um monte de firula chamando atenção para a direção, e a história acaba ficando em segundo plano, não chama atenção. Só que até esses filmes do Malick, a história te prende mais a atenção do que Vision. O grande chance do filme é eles chamando a atenção para sua direção. A direção ela é muito bem feita. Será? Porque ela é tão ostensiva, você percebe ela tanto, ele tentando se mostrar como uma direção sensacional, será que ela foi tão bem feita assim? Quebra um pouco aquela questão do filme. E o limiar entre as linhas temporais é muito sutil. Ficou complexo demais sem necessidade. Os indicadores são muito poucos. Eu vivo reclamando aqui de diálogo expositivo, realmente. Mas exagerar, deixar complicado demais, também é um problema. Porque tira um pouco do que o espectador está vendo. A intenção era realmente deixar esse questionamento para você tentar entender o filme e prestar atenção na direção. Mas para mim não funcionou tão bem, porque pareceu um pouco pretensioso demais. Em relação ao elenco, nós temos a Juliette Binoche, não sei, desculpa, meu francês é horroroso, eu já falei, como a Jeanne. Eu gostei da interpretação dela, ela é uma excelente atriz, ela chama a atenção, e apesar dela parecer não ter muito o que fazer, é uma atuação muito sutil. O olhar, o jeito que ela franze a sobrancelha, apesar de ter algumas cenas meio estranhas que quebram um pouco o clima, parece fora de lugar, não sinto que foi culpa da atuação dela, mais do estilo da direção. O Takanori Iwata é o Rin. Ele é um rapaz que aparece ao longo do filme, ele vai morar com Satoshi. Ele realmente tem pouco a se fazer, ele tem um momento emocionante, mas pouca coisa mesmo. É uma interpretação que não exigiu tanto do ator, mas o que ele tinha pra fazer, ele fez bem. E o Masatoshi Nagase interpreta o Satoshi, foi a interpretação que eu mais gostei, porque ele consegue passar aquele ar de um homem que mora no meio do mato, meio antissocial, frio, contido. Ele sabe sair desse personagem nas horas que o enredo necessita. Então acho que foi uma atuação muito boa mesmo. Então é isso, gente. Tendo que dar uma nota, eu vou dar pra Vision uma nota 5,5, porque a direção é sensacional, sim, mas é exagerada, perceptível, e me incomodou por tentar chamar a atenção demais para as firulas e proezas técnicas do filme. Isso tem que ser algo que é inserido no filme de forma orgânica, e não ficar apontando e mostrando o tempo todo. A trama é muito confusa, e o uso de diversas linhas do tempo não favoreceu o filme, só deixou ele mais confuso ainda. É uma experiência emocional e visual. Você precisa estar imerso, e para mim, João, não funcionou. Mas isso é a minha opinião, e não tira da nota das análises técnicas do filme. Mas eu tenho que deixar o que aconteceu comigo. Ok, passada a nota, passado o resumo geral do filme, vamos falar um pouquinho de spoilers da minha interpretação. Se você ainda não viu o filme, tchau, tchau, muito obrigado, se inscreve no canal, deixa a opinião de vocês nos comentários, dá uma olhada nas nossas redes sociais. Agora, se você viu o filme, não entendeu PN, vem comigo. A minha interpretação do filme leva em conta diversos fatores. Um deles é... Eu tinha sacado quando eu vi o filme, mas a diretora falou em uma entrevista que a personagem da Jeanne, ela volta para aquele lugar onde ela teve o seu primeiro romance há 20 anos atrás. Ou seja, o Rin, na verdade, é filho dela com aquele outro cara que, se eu não me engano, não tem nome. Eles tiveram um romance, ela é engravida e deixa o Rin para ser cuidado porque ela não pode, não explica por quê, não há necessidade. 20 anos depois, quando ela retorna ao mesmo lugar, o seu amado não está mais lá. Então ela se envolve com o Satoshi e na primeira cena de sexo do filme eles não se olham, ela é filmada de uma forma mais escura com cores mais frias. Na segunda, os dois estão se olhando, eles têm uma conexão e ela se lembra do seu primeiro amor. Ela busca a erva Vision para tentar solucionar essa dor interna dela de ter abandonado o filho, de suas frustrações. É uma busca pessoal
de conviver com seus erros, com suas mazelas do passado. Eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Ele é um filme sobre destruição resultar em uma criação. A erva precisa ser destruída, destruir tudo ao redor, para que ela possa florescer. É um fungo, na verdade, mas ficam falando erva no filme. Enfim, na minha concepção, a mensagem é: poxa, você errou, poxa, você teve momentos ruins na vida. Esses momentos fizeram quem você é hoje. Tenha um pouco de carinho e tente aprender com eles e crescer a partir disso. Novamente, essa é só a minha interpretação. Qual a interpretação de vocês? Deixa aí nos comentários se vocês têm alguma interpretação diferente, vocês concordam, discordam. Muito obrigado, até a próxima e falou!